Saudações, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, então eu vim aqui compartilhar uma experiência de leitura fantástica que eu tive, mas antes de eu começar eu preciso de dar uns alertas e você precisa prestar muita atenção no que eu vou te dizer. Por favor, preste muita atenção nesses 2 ou 3 primeiros minutos, eles vão ser chatos, mas muito importantes. Primeiro, esse vídeo ele não é sobre o livro, ele é sobre mim, ele é sobre as impressões que eu tive ao ler esse livro. Se você quiser uma resenha a respeito deste livro, existem muitos críticos e booktubers que fazem um trabalho fantástico de avaliação do livro. Então, se você acha que você pode se interessar em ler este livro, eu quero muito que você pare esse vídeo agora. Procure resenhas de profissionais que fazem isso. Entenda qual que é a do livro, veja se você quer ler ou não, compre o livro, leia e depois você volta para cá. Tudo bem? Faça isso, por favor, porque senão eu posso arruinar a sua leitura. E eu posso arruinar a sua leitura não só com spoilers, porque assim, como eu vou falar da experiência que eu tive com o livro, eu vou ter que te encher de spoilers, eu vou falar um monte de coisas que podem estragar a sua leitura. Mas os spoilers em si, eles não são a pior coisa que pode te acontecer. A pior coisa que pode te acontecer é eu te privar das suas próprias percepções da leitura. O que é isso? Quando eu leio o livro, eu leio a partir da minha bagagem, da minha vida, da minha história. E se eu te conto tudo isso, você pode pegar o livro e começar a ler de acordo com os meus olhos. Você pode ficar procurando as minhas percepções dentro do livro. E quando você faz isso, você abre mão das suas próprias percepções, das percepções que você poderia ter se você lesse o livro somente com a sua bagagem. Eu não quero te privar disso, de verdade. Eu acho que esse livro ele é grandioso e ele pode te transformar, mas seria muito legal sim que você tivesse as suas próprias impressões. Portanto, saiba que a partir daqui a gente vai ter um monte de spoilers e a gente vai ter percepções pessoais minhas que podem ser muito diferentes no seu caso. Eu estou sendo repetitivo, mas é porque eu quero que isso fique muito claro. Tá combinado? Você não vai ficar chateado porque eu vou te contar o final do livro, que eu vou estragar um monte de coisas e que eu vou tocar de maneira muito pessoal, né, de acordo com as minhas percepções, alguns acontecimentos. Eu vou dar minha interpretação a alguns acontecimentos. Então vamos lá. Outra coisa que eu fiz é pela primeira vez eu tive muita vontade de editar um vídeo. O que isso quer dizer? Muita gente acha que eu sou chato, que eu sou prolixo, que eu demoro muito para falar, e eu sou mesmo. Mas na verdade a grande diferença entre mim e os canais que você provavelmente está acostumado a assistir é que não tem edição. Eu não tenho corte daquelas pausas que a gente faz para pensar, para continuar a fala. Quando eu faço uma construção ridícula, de uma construção de frase completamente errada, eu não volto e corto aquele pedaço e aí eu falo certo, bonitinho. Não, eu falo da maneira que sai e eu deixo. É como se a gente tivesse. É como se eu estivesse aí sentado do teu lado. É como se a gente estivesse num boteco. Quando eu falo tudo errado, eu não pauso e volto e refaço. Eu não faço essa edição. Isso me dá uma sensação de proximidade, de cumplicidade, de autenticidade que eu gosto muito nesse canal. Eu entendo que muita gente deixa de assistir os vídeos todos porque eles são cansativos, mas não é porque. Talvez não seja porque eu sou chato. É porque eu sou real quando eu falo. Eu não estou criticando os outros, eu não estou dizendo que os outros são artificiais, mas se eu fizesse edição de vídeo, eu veria esses vídeos como trabalho, e como eu faço de maneira espontânea, eu vejo isso como prazer, como se fosse um diário, como se fosse um desabafo diário a respeito daquilo que eu ando vivendo. Então eu vou me manter fiel à proposta desse canal e à relação que eu tenho com ele e com vocês, e a única coisa que eu fiz antes de começar a gravar foi essa listinha, essa cola de coisas que eu não quero esquecer, são coisas que eu absorvi na leitura. Eu fiz uma lista, talvez depois de gravar o vídeo eu olho para essa lista e falo, putz, eu deixei de colocar coisas que são importantíssimas, mas foi o que me veio à mente e eu vou começar a falar sobre isso. A segunda... Não é a segunda, já deve ser a terceira coisa, né? A terceira coisa é que não vai caber num vídeo só. Eu não quero fazer um vídeo de 1 hora. Então, e eu nem tenho esse tempo todo. Eu tenho aula daqui muito pouco tempo. Daqui 10 minutos. Mas eu vou dividir isso daqui em vários vídeos. Porque eu quero que cada um tenha um determinado peso e aí você só continua assistindo os outros se você se interessar por isso daqui. Tá? Bom, o que é apaixonante deste livro? Você percebe que Chimamanda é uma nigeriana que tem muita vivência nos Estados Unidos. Então ela não só estudou, ela não é só muito aprofundada em questões sociais, em estudos sociais, mas ela também tem a vivência de ser a estrangeira, de ser a mulher, de ser a negra num país que não é o dela, e isso é riquíssimo. Então a escritora em si ela já tem uma visão muito, muito rica do mundo, da realidade.
Eu me identifiquei muito com essa escritora, não porque eu sou negro, não porque eu sou mulher, mas porque eu já morei no Japão, eu já sei, eu sei o que é ser estrangeiro num lugar em que você não domina o idioma, em que você não domina a cultura, em que você se sente completamente fora d'água. E da mesma maneira que ela e a personagem dela, da mesma maneira que escritor e personagem saíram da Nigéria e passaram muito tempo nos Estados Unidos, eu saí do Brasil e passei muito tempo no Japão. E aí eu vivi muito essa linha de inadequação, adequação e o terceiro passo que poderia ser felicidade, mas no meu caso, no caso da Ifemelo e talvez também no caso da Kimamanda, o que a gente teve foi essa solidão. E talvez a saída da solidão da Kimamanda tenha sido criar a Ifemelo, e a saída da Ifemelo tenha sido criar o blog. Cara, isso é muito profundo. Eu não vou ter tempo de discorrer e talvez esse vídeo pare só aqui. Pare só aqui. Mas o que acontece? Você percebe que Brasil e Nigéria têm muitos pontos em comum. E entre essas coisas em comum tem você, adolescente, você, né, que até pouco tempo atrás era criança, se tornou um adolescente, você começa a criar os seus conceitos, você começa a entender o mundo que te cerca, você olha à sua volta e vê um país que é caótico, você vê um país onde há corrupção, onde há sujeira, onde há desorganização, onde as pessoas pensam em levar vantagem, elas não pensam no todo, elas se relacionam de maneira superficial, tóxica, prejudicial, e você não sente pertencimento àquilo. Por quê? Porque você teve acesso à educação e você teve acesso ao estudo de um país diferente, onde as pessoas se relacionam de maneira diferente, onde as pessoas são mais civilizadas, onde as pessoas são mais patriotas, onde elas são mais organizadas, onde elas são mais ricas e onde elas usufruem de coisas que você não tem. Então você tem um destacamento, você tem uma sensação de olhar o seu próprio país de fora porque você não queria enxergar, porque você não quer fazer parte dele. E você percebe que você tem totais condições de se encaixar perfeitamente nessa outra sociedade que é um pouco mais evoluída, um pouco mais organizada, ou muito mais organizada, sei lá, do que a sua, na qual você está imerso. Então, quem nunca escutou aí algum amigo ou alguma amiga falando, nossa, eu nasci no país errado, eu deveria ter nascido em Paris. Eu não sei que país é esse, Paris. Entendeu? Eu estou sendo sarcástico, eu estou sendo meio ácido aqui, mas muita gente fala, nossa, eu nasci num lugar errado, eu deveria ter nascido... Como se a pessoa tivesse tudo o que é necessário para que ela seja uma pessoa decente num país decente e não nessa desgraça de ambiente onde ela vive. Então essa falta de reconhecimento que nós brasileiros temos também é muito comum na Nigéria e em muitos outros países da África, basta que a gente tenha interesse em ver como é que é a vida deles lá. Brasileiro fala de si na terceira pessoa, eu fazendo isso. Brasileiro fala de si na terceira pessoa. Porque perceba como a gente fala de nós mesmos. Brasileiro é tudo burro, brasileiro é uma merda, brasileiro é tudo corrupto, brasileiro é imbecil, brasileiro não sabe votar. E quando você diz tudo isso, você não se inclui, como se você não pertencesse a isso. E aí você não percebe que quando você fala que brasileiro é tudo uma merda, você está se chamando de merda porque você também é. Mas você não se vê como brasileiro. E a pessoa que escuta... Quando foi que você falou brasileiro é tudo uma merda e o outro brasileiro falou, vai tomar no seu cu, você tá me chamando de merda? Não, porque a pessoa que escuta, ela também não acha que ela é brasileira. Isso acontece com os nigerianos também, olha que legal. A gente tá em países diferentes, isolados completamente, mas essa cultura escravocrata e alguns outros traços que a gente tem em comum fazem com que você ache que você pertence a uma elite que não é a realidade que você vive. Muitas pessoas fazem isso calcado em dinheiro, né? em uma posição social ou em privilégios e não percebe o quanto não faz o menor sentido você olhar à sua volta e achar que você não faz parte daquele ambiente onde você vive. Isso gera um outro fator que é a fé no sonho americano e no pertencimento estrangeiro. Então, como você leu literatura americana, como você estudou a história americana, como você estudou a Constituição americana, como você sabe tudo sobre a cultura americana, você acha que você pertence àquilo lá pela simples vontade e afinidade ideológica que você tem. Então você acha que quando você finalmente chegar lá, você vai finalmente sentir pertencimento. Você vai falar, nossa, é realmente aqui que eu deveria ter nascido. E essa fé, ela é muito legal. Ela é muito legal enquanto ela existe. E quando ela falha, é muito frustrante. E se você ler esse livro, mesmo sem nunca ter morado no exterior, você pode adquirir uma bagagem muito rica da transformação do personagem ao morar fora, das percepções que ele tem e de tudo que ele é obrigado a viver. E aí, assim, a dura realidade de olhar à sua volta e perceber que o fato de você compreender, o fato de você ser bem sucedido nesse novo meio, não necessariamente fará com que você se torne um nativo. Eu posso passar a minha vida inteira no Japão, eu jamais me sentirei japonês.
algumas pessoas que vão para os Estados Unidos e vencem na América, elas passam da fase de adequação para adequação e então felicidade. E que bom que é assim. Que bom que a gente pode encontrar felicidade em coisas diferentes, em caminhos diferentes. E algumas pessoas se adequam à sociedade e elas se aposentam e morrem lá e são felizes. Agora, a história da Kimamanda e da Ifemelo e o meu caso são diferentes. São de inadequação, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, que passa para adequação e que depois te gera uma enorme solidão e um enorme vazio. Por quê? Eu tenho 4 minutos para falar isso, gente. Inadequação porque quando eu cheguei no Japão, eu olhava à minha volta e eu não entendia nada do que diziam, e eu não entendia o que as pessoas escreviam. Até hoje eu não consigo ler fluentemente, mas eu consigo identificar muitos elementos de um texto e conseguir interpretar. Mas quando quando eu cheguei lá, eu tinha a impressão de que o dia que eu entendesse o idioma e a cultura e conseguisse ler, eu absorveria toda aquela riqueza cultural milenária e eu sairia soltando Hadouken no meio da rua, né, como um personagem de anime. E não foi assim. Porque quando eu consegui finalmente ter uma bagagem de compreensão da cultura, do idioma e dos costumes e de tudo isso, eu percebi que eu conseguia enxergar o Japão pelos olhos de um japonês. Eu conseguia olhar para as coisas, né? Quando eu tinha uma namorada japonesa, eu conseguia ir para um parque, vivenciar uma coisa diferente para nós dois e entender o que ela enxergava naquilo. Porque eu tinha vivência e eu tinha estudado e escutado pessoas o suficiente para entender isso. Mas ela jamais teria a minha visão, porque a minha visão não era só de alguém que conhecia a cultura e a história e os costumes e os hábitos japoneses, mas também tinha a perspectiva de um cara de São Bernardo, de alguém que cresceu no Brasil e que tinha já prestado vestibular e que tinha já trabalhado no Brasil e que tinha... Percebe? São muitos elementos que fazem com que eu tenha uma bagagem que a minha namorada japonesa jamais teria. Então eu nunca poderia compartilhar uma experiência da maneira que eu gostaria de compartilhar, pelo simples fato de não poder ser compreendido. Mas aí é fácil, você namora com uma brasileira que é igual você e tá tudo certo. Sim, uma brasileira descendente de japoneses pode ter crescido numa cidade diferente da minha e pode ter tido uma vivência diferente da minha no Japão e ela pode ter absorvido tudo isso de uma forma diferente. Então, para pessoas que são muito observadoras e que refletem muito a respeito de tudo que elas encontram no caminho delas, você tem uma fase de inadequação em que você se sente muito mal, mas você acorda todos os dias com um objetivo muito claro, que é se adequar, que é se adaptar, que é vencer, que é conseguir entender tudo que te cerca, que é desvendar os mistérios, e que é entender a mentalidade e os valores das pessoas do local onde você está. E quando você consegue tudo isso, você percebe que você nunca vai passar dali e que as pessoas que estão à sua volta, elas nunca vão te alcançar na sua compreensão de comportamento e de valores. E isso traz uma enorme solidão, porque aí você percebe que o tempo vai passar e que você vai continuar sem conseguir compartilhar experiências que você tem num determinado lugar, o que fez com que a Ifemelo decidisse voltar para a Nigéria, o que fez com que eu decidisse voltar para o Brasil. Depois, quando ela chega, ela tem Urashimataro Feelings e assim, procure aí sobre a lenda de Urashimataro, mas basicamente ela chega de volta na Nigéria e ela percebe que os lugares mudaram, que as pessoas mudaram, as pessoas que ela costumava conviver quando eram adolescentes se tornaram adultos estranhos a ela, que não compartilhavam de valores justamente pela falta da bagagem. Nos Estados Unidos ela tinha falta da bagagem nigeriana, nos americanos com quem ela convivia, e quando ela volta para a Nigéria ela tem falta da bagagem americana de tudo aquilo que ela vivenciou. Isso aumenta mais ainda a solidão e isso te deixa com uma sensação triste de que você vai ser único em sua perspectiva de mundo pro resto da vida. É claro que todo mundo tem uma perspectiva única e todo mundo é muito sozinho em sua maneira como enxerga o mundo, mas quando você vai para um país e passa muito tempo num outro país, e quando a gente fala país, a gente na verdade está falando de um estado, de uma cidade, de um bairrozinho onde a sua vida acontece, você aumenta muito o filtro, você aumenta muito a dificuldade que você tem de encontrar pessoas com quem você tenha referências. Esse Urashimataro Feelings que eu coloquei aqui, ele quer dizer que você volta, você vê que as pessoas se transformaram e aí você finalmente olha para o espelho e você vê o quanto você se transformou, o quanto tempo passou para você, aquilo que aconteceu com a sua vida e aquilo que a sua vida será a partir dali. É uma dificuldade enorme, porque aí antes você estava nos Estados Unidos, a Ifemelo estava nos Estados Unidos e antes eu estava no Japão e a gente se sentia deslocado, mas pelo menos ok, não é onde eu nasci, não é aqui que eu pertenço. Mas quando você volta para a sua cidade de origem,
e você vê que você não sente pertencimento também lá, aí a coisa ela é meio desesperadora, e aí demora um tempo para você voltar a se sentir em casa, a você criar novas referências e se sentir pertencente a um determinado lugar. Esse livro ele termina com o resgate do amor verdadeiro. Resgate do amor verdadeiro. Então tem um romancezinho gostoso que dá certo no final, ó, spoiler, que dá certo no final e que é muito bacana, mas isso não é isso é só a cereja do bolo, não é o bolo em si, que é uma coisa muito mais rica do que isso. Eu vou ter que parar por aqui e nos próximos vídeos, caso vocês se interessem, eu vou discorrer o quanto a vivência da Ifemelo e do Obinze nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles se assemelham com as experiências que eu tive no Japão, e aí eu vou discorrer a respeito de tudo isso. Se preparem para conversas muito complicadas a respeito de atitudes desesperadas, de pessoas desesperadas, confrontadas com dificuldades. Se preparem aí para falar sobre crimes, uma série de crimes e uma série de decisões difíceis, e enfim. E leia um livro, gente. Eu acho que aqui é um bom ponto. Eu não te dei tantos spoilers quanto eu poderia ter dado. Aqui é um bom ponto para você parar, ler esse livro caso você queira. É uma leitura extremamente recomendada. Não estou ganhando R$1 para fazer merchan desse livro, mas é uma leitura realmente transformadora que pode te enriquecer bastante. Espero que vocês gostem. Eu continuo falando sobre isso no próximo vídeo. Grande abraço.